Ótimo dia, pessoal. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, hoje, 14 de abril. Título: Alguém já cuspiu em seu rosto? Texto base, Mateus capítulo 26, verso 67. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam. Alguns anos atrás, visitei outra igreja de nossa cidade para ouvir um orador especial que havia vindo de longe. Naquela noite, na reunião, a igreja local que eu estava visitando anunciou que estaria iniciando um programa de construção. Enquanto eu estava sentado lá, o Espírito de Deus falou ao meu coração e me instruiu a plantar uma semente de sacrifício no novo programa de construção deles. Era um momento em que precisávamos desesperadamente de dinheiro para o nosso próprio programa de construção. Então, qualquer coisa que eu semeasse seria sacrificial. Entretanto, a quantia que o Senhor colocou em meu coração era considerável. O que tornava ainda mais difícil fazer aquela doação era que, no passado, aquela igreja havia agido maliciosamente com relação à nossa. Eles haviam mentido a nosso respeito, zombando de nós e até mesmo orado por nossa queda. E agora o Senhor estava me dizendo para semear uma grande doação àquela mesma igreja. Ao longo daquele culto inteiro, eu discuti com o Senhor. A questão realmente não era o dinheiro, embora nós mesmos pudéssemos ter usado o dinheiro naquele momento. A questão com a qual eu estava lutando era fazer uma doação àquela igreja que nos tratara com desprezo durante tanto tempo. Por fim, o Espírito de Deus me perguntou: Você está disposto a plantar uma semente de paz com esta igreja? Assunto encerrado. Retirei meu talão de cheque do bolso para escrever o que eu considerava ser uma enorme doação àquela outra igreja. Preencher aquele cheque foi difícil, mas depois de preenchê-lo, meu coração simplesmente se inundou de alegria porque eu havia sido obediente. Não há alegria que se compare à alegria decorrente da obediência. Uma semana depois, o pastor a quem fiz a doação estava reunido com seus funcionários e líderes da igreja. O pastor disse aos seus líderes: Olhem para este pequeno e insignificante cheque que o pastor Rick nos deu. Ele não poderia ter feito melhor do que isso? Quando ouvi sobre como ele considerou a grande doação que eu havia feito, fiquei bastante chocado. Porém, quando soube do que aquele pastor fez em seguida, fiquei literalmente atordoado. Ele dedicou a parte seguinte da reunião com sua equipe para discutir tudo que ele não gostava em mim e em nossa igreja. Ele se divertiu às nossas custas, nos ridicularizou, zombou de nós e nos diminuiu na frente do seu povo. Em vez de ser grato pela doação que fizemos, ele demonstrou mais uma vez total desrespeito e desprezo por nós. Quando eu soube desse evento, senti uma dor que penetrou até o fundo de meu coração. Como alguém podia dizer que a doação que fizemos era insignificante? Ela seria considerada significante em qualquer nação do mundo. Porém, o que mais feriu foi o pastor nos diminuir e se divertir publicamente às nossas custas diante de sua equipe e liderança. Lembro-me de me sentir como se tivessem cuspido em mim. E com o passar dos anos, aquele mesmo pastor cuspiu em nós muitas outras vezes. Por exemplo, a consagração do prédio de nossa igreja, a primeira igreja a ser construída em 60 anos em nossa cidade, foi um momento de grande alegria. Porém, logo após a nossa consagração, aquele homem ficou diante de uma grande convenção de vários milhares de pessoas e zombou de nossas novas instalações. Pela segunda vez, ele cravou um punhal em meu coração. Em um momento em que poderia estar se alegrando conosco, aquele pastor decidiu fazer daquilo outra oportunidade de cuspir em nosso rosto. E você? Consegue pensar em um momento de sua vida em que você fez algo bom para alguém, mas aquela pessoa não foi grata pelo que você fez?
Ela foi tão ingrata que você se sentiu como se ela tivesse cuspido em seu rosto? Você ficou atônito com o comportamento dela? Como você agiu em resposta àquela situação? Penso que quase todas as pessoas já se sentiram usadas e cuspidas em algum momento ou outro. Porém, imagine como Jesus deve ter se sentido na noite em que foi levado ao sumo sacerdote, onde foi literalmente cuspido pelos soldados e pela guarda do templo. Durante 3 anos, Jesus pregou, ensinou e curou os enfermos. Agora, porém, ele estava sendo conduzido como uma ovelha ao açougueiro espiritual de Jerusalém. O sumo sacerdote Caifás e aos escribas e anciãos que haviam se reunido para guardar a sua chegada. No julgamento que teve lugar perante o sumo sacerdote e seus anciãos, os líderes religiosos acusaram Jesus do crime de se declarar o Messias. Jesus respondeu dizendo-lhes que algum dia eles o veriam sentado à direita do poder e vindo sobre nuvens do céu. Mateus 26, 64. Ao ouvir isso, o sumo sacerdote rasgou suas roupas e gritou: Blasfêmia! Enquanto todos os escribas e anciãos levantavam suas vozes com raiva, exigindo que Jesus morresse. Mateus 26, 66. Então, aqueles escribas e anciãos religiosos fizeram o impensável. Mateus 26, versos 67 e 68 diz: Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Note que não foi apenas uma pessoa que cuspiu em seu rosto naquela noite. A Bíblia diz: cuspiram em seu rosto. A palavra cuspiram se refere a todos os escribas e anciãos que estavam juntos para a reunião naquela noite. Um estudioso observa que poderia ter havido 100 ou mais homens naquela multidão, e um a um, cada um deles, assim chamados líderes espirituais, vestidos com seus trajes religiosos, caminhou até Jesus e cuspiu em seu rosto. Naquela cultura e naquele tempo, cuspir no rosto de alguém era considerado a coisa mais forte que se poderia fazer para demonstrar absoluto desgosto, repugnância, aversão ou ódio por alguém. Quando alguém espalhava o seu cuspe no rosto de outra pessoa, aquele cuspe tinha a intenção de humilhar, degradar, rebaixar e envergonhar aquela pessoa. Para piorar, o ofensor geralmente cuspia forte e perto do rosto da pessoa, tornando aquilo ainda mais humilhante. Quando Caifás e seus escribas e anciãos terminaram de se revezar, cuspindo em Jesus, provavelmente o cuspe estava escorrendo de sua testa até os seus olhos, gotejando pela raiz, as maçãs do rosto e o queixo dele, e até mesmo escorrendo em suas roupas. Essa era uma cena extremamente humilhante. E lembre-se de que os homens que estavam agindo com tanto ódio contra Jesus eram líderes religiosos. Sua terrível conduta era algo que definitivamente Jesus não merecia. E o que torna toda essa cena ainda mais surpreendente é que Malco, o servo que Jesus acabara de curar, provavelmente estava ao lado de Caifás e observando tudo aquilo acontecer. Aqueles líderes religiosos não se contentaram com apenas humilhar Jesus. Depois de cuspir nele, cada um deles dobrou os punhos e o golpeou violentamente no rosto. Mateus 26, 67 diz: Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. A expressão davam punhadas é a palavra grega Colafídizo, que significa atacar com o punho. Normalmente é usada para retratar uma pessoa que é violentamente espancada. Como se não fosse suficientemente insultante cuspir em Jesus, cerca de 100 homens o atacaram violenta e cruelmente com os punhos. Aquilo não era só brutal, era sádico,
humilhar Jesus com suas cuspidas e maldições não satisfaz o ódio daqueles homens. Eles não ficariam satisfeitos até saberem que ele havia sido fisicamente maltratado. Para garantir que esse objetivo fosse atingido, seus próprios punhos se tornaram suas armas de abuso. Parece que aqueles escribas e anciãos estavam tão paranoicos quanto a Jesus receber mais atenção do que eles mesmos, que simplesmente queriam destruí-lo. Toda vez que cuspiam nele, eles estavam cuspindo na unção. Toda vez que lhe batiam, estavam desferindo um soco contra a unção. Eles odiavam Jesus e a unção que operava por meio dele, a tal ponto que votaram em favor de assassiná-lo. Porém, primeiramente, eles quiseram dedicar algum tempo a se certificarem pessoalmente de que ele sofreria antes de morrer. Que maneira estranha de dizer obrigado àquele que tanto havia feito por eles. Quando eu me decepciono com a maneira de outros reagirem a mim ou ao que fiz por eles, frequentemente penso no que aconteceu a Jesus naquela noite em que ele esteve diante daqueles líderes judeus. João 1:11 nos diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Embora aqueles homens que cuspiram em Jesus e os espancaram tenham se recusado a reconhecê-lo, ainda assim ele foi à cruz e morreu por eles. Seu amor por eles era inabalável, firme e não afetado por suas ações erradas. Quando você pensa em como pessoas foram injustas com você, isso afeta o seu desejo de amá-las? O que esses conflitos revelaram a você? O seu amor por essas pessoas cruéis é constante, inabalável, firme e não afetado? Ou os conflitos revelaram que o seu amor é inconstante e você o desliga rapidamente quando as pessoas não respondem da maneira que você gostaria? O mesmo Espírito Santo que viveu em Jesus vive agora em você. Assim como o Espírito de Deus capacitou Jesus a amar as pessoas de maneira constante, independentemente do que elas fizeram ou não, o Espírito Santo pode capacitá-lo a fazer o mesmo. Então, por que você não dedica alguns minutos hoje a orar pelas pessoas que o decepcionaram ou desapontaram? Depois, perdoe essas pessoas e decida amá-las da maneira que Jesus amou aqueles que o injustiçaram. Minha oração para hoje. Senhor, obrigado por seres tão bom exemplo de amor inabalável e não afetado pelos atos das outras pessoas. Tu me amaste com um amor constante, mesmo nos momentos em que eu agi mal e não mereci. Muito obrigado por me amares a despeito das coisas que fiz e das coisas que permiti acontecer em minha vida. Hoje, quero te pedir que me ajudes a amar os outros de maneira tão constante quanto tu me amastes. Perdoa-me por meu amor ter altos e baixos. Ajuda-me a me tornar sólido como uma rocha inabalável em meu amor pelos outros, inclusive por aqueles que não me trataram muito bem. Sei que com a tua ajuda posso amá-los firmemente, independentemente do que eles tenham feito. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que os que as outras pessoas me fizeram não afeta o meu desejo ou o meu compromisso de amá-las. Meu amor pelas pessoas é constante, inabalável, firme e não afetado. O mesmo Espírito Santo que vivia em Jesus vive agora em mim. E assim como o Espírito de Deus capacitou Jesus a amar a todos de maneira constante, agora o Espírito Santo me capacita a fazer o mesmo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1.
Houve em sua vida algum momento em que você se sentiu como alguém que tentou ajudar uma pessoa e ela se livrou mais tarde e cuspiu em seu rosto? 2. Esse conflito revelou que seu amor por essas pessoas era constante, inabalável, firme e não afetado? Ou que o seu amor é inconstante e rapidamente desligado quando as pessoas não respondem de maneira que você gostaria? 3. Na próxima vez em que alguém tratar você dessa maneira, como você pensa que deve reagir a essa pessoa? Sejam abençoados na prática da palavra.